Olá a todos! No vídeo de hoje falaremos sobre dois filos muito importantes na parasitologia veterinária. Esse filo está relacionado estreitamente ao filo Nematoda. São denominados vermes da cabeça espinhosa por ter a probóscide retrátil recoberta de gancho em sua porção anterior, o que permite a fixação do indivíduo ao meio que vive. Eles não possuem aparelho digestivo, respiratório e nem circulatório. Eles são eumintos pseudocelomados, com corpo alongado, cilíndrico e achatados. São seres dioicos, que possuem sexos separados, embrião ciliado e são heteroxenos. Seus hospedeiros intermediários podem ser tanto animais vertebrados quanto invertebrados. Essas foram algumas características gerais desse filo. Falaremos agora especificamente do gênero Macracotorrhynchus e da espécie Hirudinnacius. Falaremos então sobre a morfologia dessa espécie. Essa espécie é denominada de acantocéfalo gigante, e quando vivo, a sua cor é esbranquiçada, e depois de morto se apresenta um estriado transversal de maneira irregular em seu corpo. Possui dimorfismo sexual acentuado. No caso da fêmea, ela possui o corpo enrolado em espiral, e a extremidade posterior é obtusa maior que o macho, que possui o corpo em forma de vírgula, e a extremidade posterior é campanuliforme. A sua probóscide retrátil, também conhecida como tromba, pode chegar a medir mais ou menos 1 mm de comprimento por 500 micrômetros de diâmetro, e ela é mais ou menos globulosa. Possui acúleos dispostos em 6 séries transversais, que são as coroas, e 12 séries longitudinais que decrescem para a base. Seu colo cônico é inerte e mede cerca de 1,5 mm de comprimento e 1 mm de diâmetro. Lemniscos claviformes chegam a medir 15 mm de comprimento nos machos e as fêmeas chegam a 20 mm. As fêmeas medem de 12 a 45 cm de comprimento por 4 a 10 mm de diâmetro. Já os machos são significativamente menores, medindo cerca de 5 a 12 cm de comprimento por 3 a 5 mm de diâmetro. Falaremos então um pouco sobre o ciclo evolutivo dessa espécie. A imagem apresentada exemplifica muito bem esse ciclo, porém discorrerei um pouco a respeito disso. As fêmeas fazem uma postura diária de mais ou menos 80.000 a 260.000 ovos no intestino delgado do hospedeiro definitivo, isso durante 10 meses. Após o hospedeiro ingerir os ovos, eles eclodem, dando origem ao acantor, que é a fase L1, ou seja, é a primeira fase larval, conhecida como espinhosa. A L1, então, atravessa a parede intestinal e se aloja na hemocele, para poder evoluir para a acantela, que é a fase larval 2, conhecida como infectante. Aproximadamente 30 dias depois, os testículos dos machos já estão desenvolvidos e primórdios do aparelho genital feminino surgem. Após isso, a acantela se torna a forma parasitária jovem. É infectante depois de aproximadamente 60 a 90 dias do coleóptero se infectar, e encistada é denominada de cistacanto. O hospedeiro definitivo se infecta através de ingestão de larvas ou adultos do coleópteros infectados com cistacanto. A longevidade pode ser de cerca de 1 ano no ambiente. Essa espécie necessita de hospedeiros intermediários para completar o seu ciclo de vida. No caso, os escaravelhos pertencentes à família Scarabeidae são os principais utilizados por eles. E entre seus hospedeiros definitivos, podemos citar os suínos, carnívoros e acidentalmente os humanos. Essa espécie é encontrada em quase todo o mundo, só não é encontrado na Europa Ocidental, ou pelo menos ainda não se tem casos em relação a esse parasita. Quando parasitando algum hospedeiro, no caso definitivo, os adultos parasitam o intestino delgado, em principal parte o duodeno do hospedeiro definitivo. Já as larvas são encontradas no organismo de coleópteros no hospedeiro intermediário. Em relação então à patogenia dessa espécie, ela produz inflamações que podem provocar granuloma no local de fixação. Raramente penetra a parede intestinal e, quando realiza esse ato, pode resultar em perfurações e peritonite fatal. A mucosa intestinal apresenta pequenas saliências, algumas vezes apresentam então ulcerações com as bordas vermelhas e congestionadas no ponto de fixação da tromba do acantocéfalo. Logo em seguida à patogenia,
falaremos então sobre os sinais clínicos, o qual essa espécie não possui sinais característicos. Porém, a perda de apetite, levando à anorexia, e a perda de peso são sinais clínicos muito importantes. O diagnóstico para essa espécie pode ser feito tanto laboratorialmente quanto por meio de necrópsia. O diagnóstico laboratorial são exames microscópicos de fezes para a contestação de ovos de Me iridináceos pelo método de sedimentação. E a necrópsia, a menos comum, é realizada quando o animal vem a óbito. O controle e profilaxia para essa espécie é, de modo geral, o manejo adequado tanto ambiental quanto o animal, como remoção regular das fezes das baías e evitar a infecção do hospedeiro intermediário. A criação de suínos em pocilgas também deve ser bem construída, evitando que sejam criados livres, impedindo assim a infecção de novos hospedeiros intermediários. Assim como o controle e profilaxia dessa espécie, o tratamento também é de suma importância, tendo em vista que essa espécie pode levar o animal a óbito. No caso, os animais parasitados devem ser tratados com antihelmínticos específicos, indicados por um médico ou médico veterinário. Passando então pelo filo acantocéfalo, o qual acabamos de conhecer algumas das características gerais, assim como a espécie Macroacotorrhynchus aeruginaceus, falaremos agora do filo Nemateumintes. Então, em relação ao filo Nemateumintes, falaremos agora de algumas características gerais. Esses seres são metazoários triblásticos. Isso quer dizer que possuem os 3 folhetos embrionários e são pseudocelomados. Isso significa que possuem um espaço do corpo compreendido entre o endo e o mesoderma. Seu corpo é de formato cilíndrico e mais ou menos afilado nas 2 extremidades. Possuem revestimento cuticular e sua segmentação é limitada à cutícula. Não possuem apêndice e, no caso, sem pelo, sem escamas ou cerdas. Não têm tubo digestivo completo. São dioicos, e isso significa que possuem sexos separados, assim como visto no filo apresentado anteriormente. Muitas vezes com dimorfismo sexual acentuado. O pseudoceloma é limitado por um revestimento músculo-cutâneo e encerrado o líquido pseudocelomático, onde flutuam os órgãos do aparelho digestivo e reprodutor, que são ligados à parede do corpo de certas fibras conjuntivas. São divididos em 2 classes, os Nematoda e os Gordiaceae. Ainda trazendo menção ao filo Nemateumintes, falaremos sobre a superfamília Rhabditoideae, o qual citaremos agora algumas de suas características gerais. A superfamília agrega então nematodas de pequena dimensão. A sua vida é de forma livre, parasitária ou até mesmo com os 2 tipos, possuindo uma fase livre e outra fase parasitária do trato digestivo tanto de mamíferos quanto de aves. As formas livres apresentam o esôfago com bulbo posterior e as formas parasitárias apresentam o esôfago em formato cilíndrico. O seu orifício oral é trilabiado e, no caso da fêmea, pode ser tanto ovípara ou ovivípara. São seres monoxenos e geralmente possuem estágios parasitários partenogenéticos. Agora, então, falaremos sobre a família Strongyloididae, o qual suas características gerais são iguais à da superfamília. As formas de vida livre são diferenciadas das outras por possuir 2 lábios laterais. O esôfago das formas parasitárias é cilíndrico e a fêmea possui 2 ovários, enquanto o macho possui 2 espículos iguais e o gubernáculo é presente. Dessa família, então, falaremos sobre o gênero Strongyloides. E citarei agora as formas de vida desse parasita, o qual eu mencionei anteriormente que podem ser tanto de vida livre quanto parasitária. Na vida livre, eles vivem no solo e nas fezes, possuem sexos separados, seu vestíbulo é curto e cilíndrico, e a fêmea mede aproximadamente 1,5 mm de comprimento e a extremidade da sua cauda é afilada. A vulva é mediana,
além de possuir 2 ovários, possui também 2 úteros opostos. Seus ovos geralmente possuem a casca fina, não são em grande quantidade, porém, são relativamente grandes e segmentados por cauda da postura. A eclosão da larva pode acontecer no útero, a qual a larva chega a medir 1 milímetro de comprimento. Já no macho, a extremidade caudal é curta e cônica, possui um par de papilas pré-cloacais, os espículos são iguais e curtos e o gobernáculo é presente, além de medir aproximadamente 700 micrômetros de comprimento. Na forma parasitária, as fêmeas são mais longas e delgadas que as de vida livre. Chegam a medir de 2 a 9 milímetros de comprimento. Sua boca possui 2 lábios pequenos, seu vestíbulo é curto, seu esôfago é de formato cilíndrico e não possui bulbos. Sua extremidade posterior é curta e cônica, assim como a sua vulva fica bem na metade posterior do corpo. Possuem 2 ovários e 2 úteros divergentes. São ovivíparas e o ovo contém apenas uma larva que geralmente eclode no interior do hospedeiro. Por isso, são encontradas larvas rabditoides em fezes recentes. Os parasitas desse gênero geralmente se localizam na mucosa do intestino delgado de animais jovens, mais especificamente no duodeno e na porção anterior do jejunum. Em casos mais graves de infecção maciça, são encontrados também no intestino grosso. Eles se nutrem de células da mucosa do intestino delgado e de líquidos intersticiais. Geralmente possuem baixa patogenicidade, causam irritação, dermatite, endemas, urticária, descamações do tecido epitelial, porém, em algumas circunstâncias, eles podem ocasionar enterite grave. Quando as larvas se movimentam pelos tecidos, causam congestão, enfisema, patéquias e hemorragia. Os hospedeiros se infectam pela penetração ativa das larvas filarioides infectantes, através da pele ou ingestão de pastagens contaminadas. Nesses casos, podem atravessar a mucosa bucal e esofágica, ou até mesmo por autoinfecção, no caso pré-natal, e através do colostro e do leite. O diagnóstico pode ser feito pelos sinais clínicos que se evidenciam por causa das perturbações gastrointestinal, qual são as mais graves e comuns, ocorre devido à grande infecção, gerando febre no animal, cólica intestinal, diarreia, tipanismo e às vezes disenteria mucossanguinolenta. As perturbações também podem ser broncopulmonares, o qual causará por meio das consequências de migração das larvas pelos pulmões. São pouco evidentes e desaparecem em poucos dias. Em caso de infecções maciças, ocorre febre e pneumonia. Essas perturbações também podem ser cutâneas, o qual às vezes passam despercebidas e se apresentam como dermatite por causa da irritação na hora que a larva se penetra. O diagnóstico também é realizado laboratorialmente, que é pela constatação de ovos ou até mesmo larvas em exames microscópicos de fezes feitos pelo método de flutuação. A profilaxia desses parasitas é basicamente por forma de educação sanitária do homem, evitando que o mesmo defeque fora de instalações sanitárias e se conscientize de usar sempre calçados, tratar animais parasitados com antihelmínticos indicados por médicos veterinários. Em suas características, são vermes incolores, delgados, capiliformes e geralmente com menos de 10 milímetros de comprimento e apenas as fêmeas são parasitas. Diferente de alguns parasitas de mesmo tamanho, a cauda apresenta a ponta romba. O ciclo evolutivo das espécies desse gênero difere dos demais ciclos de outros nematódios. Constitui a transição entre os ciclos de vida livre e o de vida parasitária. A fase parasitária envolve apenas a fêmea do verme no intestino delgado. As fêmeas partenogenéticas fazem a postura de ovos embrionários nas criptas da mucosa intestinal, onde vivem. Os ovos são eliminados nas fezes do hospedeiro para a larva eclodir para o primeiro estágio larval, o L1. A temperatura deve estar entre 20 graus Celsius a 30 graus Celsius. As larvas rabidioides podem evoluir para a forma infectante, entrando no ciclo homonogônico, ou originam formas livres, macho e fêmea, que produzem larvas infectantes, o ciclo heterogônico. Esse ciclo fica bastante evidenciado na imagem apresentada a vocês.
o qual apresenta o ciclo evolutivo dos estronguloides através da penetração cutânea. Agora citarei as características de algumas espécies desse gênero, começando pelos estrongiloides stercoralis, o qual as suas dimensões são de 1,7 a 2,7 mm de comprimento nas fêmeas e de 0,6 a 1 mm nos machos. São localizados no intestino delgado e entre os seus hospedeiros estão os gatos, os cães e o homem. A sua epidemiologia são mais em animais jovens e no verão. Entre os seus sinais clínicos estão a anorexia, perda de peso, anemia, desidratação, broncopneumonia, intensa diarreia aquosa ou mucosa e diarreia sanguinolenta. É facilmente confundida com doenças virais em cães. As invasões maciças podem causar pulmões salpicados e hemorragia petequiais, provocado pelas larvas migrantes ao romperem os capilares alveolares. Em relação à patogenia e lesões, causam assim, no animal infectado, erosões da mucosa intestinal, enterite catarral, causando necrose, pneumonia e infecções severas e perturbações cutâneas. E o seu diagnóstico pode ser laboratorial, por meio da EPF, a técnica de flutuação, o qual identificará os ovos larvados, e clínica pelos sinais clínicos que esse animal apresentar. A profilaxia e o tratamento é baseado na higiene e conscientização humana, exterminação, que no caso seria a vermifugação, sistemática. Em relação ao ciclo de vida dessa espécie, as fêmeas partenogenéticas, como eu já mencionei anteriormente, fazem a postura de ovos embrionados nas criptas da mucosa intestinal, onde vivem. Na espécie S. stercoralis, do homem, cão e gato, a eclosão da L1 ocorre logo após a ovipostura, o que explica a constatação de larvas em exames de fezes. Os ovos somente são observados em casos graves. Outra espécie que mencionarei agora será Strongyloides westeri, o qual o seu ciclo pode ser tanto reprodutivo de vida livre ou parasitário. Os ovos embrionados, presentes no intestino delgado, são eliminados através das fezes, ocorrendo então a eliminação no ambiente e a contaminação do mesmo. A L1, que seria a primeira fase larval, é quando ocorre a eclosão dos ovos. A L2 é quando essa larva está se alimentando de matéria orgânica, e a L3 é conhecida como infectante, o qual penetrará a pele ou será ingerida pelo hospedeiro. Essa evolução de ovo de L1 para L3 infectante depende das condições ambientais favoráveis. Entre os sinais clínicos dessa espécie estão a diarreia, a anorexia e a apatia desse animal. O tratamento da profilaxia é realizado por meio de antihelmínticos, principalmente o oxibendazol, tiabendazol e doramectina. A inflamação com edema, a erosão do epitélio e a enterite catarral são características patogênicas dessa espécie. O diagnóstico é realizado principalmente pela observação de ovos nas fezes frescas e através da técnica de flutuação. Agora, irei falar sobre a espécie Strongyloides ransomii. O ciclo dessa espécie é basicamente o mesmo das demais espécies, o qual os ovos serão eliminados através das fezes do animal infectado, infectando assim o ambiente, passando pelas 3 fases larvais e no qual a fase L3 será a fase infectante. Entre os sinais clínicos dessa espécie, a diarreia, a anemia e a perda de peso são as principais citadas. O tratamento de profilaxia é realizado também por meio de antihelmínticos, assim como a ivermectina, o levamisol e a limpeza do curral, no caso, o manejo adequado ambiental e animal. A inflamação, a redução da capacidade de absorção do intestino são 2 principais características patogênicas dessa espécie. E o diagnóstico também é realizado pela observação de ovos nas fezes frescas, através da técnica de flutuação. No mais, encerro minha apresentação aqui. E essas foram as referências utilizadas para a realização desse trabalho. Muito obrigado a todos.